Pronto? Tá. Pode ligar. Deixa. Bom dia, pessoal. Espero que Deus abençoe vocês muito. Meus sobrinhos, meus amigos. Que Deus esteja abençoando a vida de vocês. Eu gostaria de hoje fazer uma meditação, um pedacinho da palavra de Deus que eu li em Samuel, sobre escolha. A nossa vida, quer queira, quer não, a gente está sempre escolhendo. Mas muitas vezes a nossa escolha não é adequada com a vontade de Deus. E para que a gente tenha uma consciência disso, eu queria ler um pedacinho, explicar uma coisa que eu li na Bíblia sobre Samuel. Samuel era um profeta. E esse profeta, Deus chamou ele para que ele fizesse um trabalho sobre o rei de Israel. O rei de Israel naquela época era Saul, só que Saul estava pecando muito e Deus reprovou o trabalho de Saul. E ele providenciou um rei, então ele queria que Samuel ungisse um futuro rei para o judeu. E o que ele fez? Ele pegou e foi na casa que Deus determinou que ele fosse na casa de Jessé, e olhasse um dos seus filhos para escolher um dos seus filhos para ser rei. E assim ele fez. Ele foi na casa de Jessé e lá ele encontrou o filho mais velho de Jessé, que era Eliabe. Conversando com Jessé, ele viu Eliabe, admirou o homem que era Eliabe. Era um homem forte, um homem bonito, um homem assim aparentemente perfeito, e ele disse: com certeza Deus vai escolher você, vai ungir você, mas eu preciso conversar com Deus. E aí ele voltou e conversou com Deus, e Deus falou assim: não é esse, você está escolhendo através dos seus olhos, aquilo que te parece bom, mas eu escolho o coração, eu sei do coração das pessoas. Então não é esse. Volte lá que eu vou te avisar qual é a pessoa escolhida. E assim Jessé fez. E ele tinha 6 filhos. Ele consultou todos os filhos e Deus falou: não é esse. E no 7º filho, ele consultou 6 e ficou faltando Davi, que estava cuidando de ovelhas. Aí ele falou assim: então consulte agora Davi também. E consultou Davi. E Deus falou para ele: esse é o escolhido. Então veja bem que Deus teve um critério. Ele não foi escolhido segundo os padrões dos nossos olhos, mas segundo o conceito de Deus, porque Deus sabe escolher perfeitamente. Dentro disso é que eu peguei pensar sobre a escolha que a gente tem que fazer. Todas as escolhas que a gente tem que fazer na vida. Observem bem, a gente sempre toma decisão, em todos os sentidos da nossa vida, a gente escolhe aquilo que a gente acha o melhor. Por exemplo, se eu vou comprar uma casa, eu quero comprar uma casa que eu acho. Se eu vou fazer uma compra, eu vou fazer uma compra segundo aquilo que eu acho. Mas por quê? Se Deus escolhe o melhor, não seria sempre a gente observar o que Deus tem para nos oferecer? Muitas vezes no nosso critério, o critério que a gente estabelece, não é o critério de Deus. Então, se você observar que o critério de Deus tem um propósito. Ele quer as coisas perfeitas. E observe quando a gente escolhe, quanto que as coisas que a gente escolhe de uma maneira imperfeita. Por exemplo, quantas pessoas escolhem uma moça para casar ou um moço para casar? E nessa união, a gente não se lembra, nem se lembra de Deus. Por quê? Porque é a gente que está escolhendo. Então, quando a gente escolhe, pode ter muitos defeitos, como teve com outros reis. Porque Davi foi o rei mais perfeito que existiu. Mais perfeito que ele foi só Jesus Cristo.
mas ele foi um homem segundo o coração de Deus e também errou. Então o erro está no homem. Agora, o que a gente erra é não observar o que Deus escolhe, o que Deus quer para a nossa vida. E o que Deus quer sempre é o melhor. Fazendo isso na minha vida, por exemplo, eu tenho, em todos os sentidos, todas as coisas que eu faço na minha vida, eu procuro olhar sempre aquilo que Deus acha o melhor. Porque para mim, o importante não é aquilo que eu acho, mas aquilo que Deus acha. Se eu vou fazer uma compra ou uma venda, eu tenho que observar qual é a vontade de Deus e não qual é a vantagem que eu tenho. Porque Deus me dá as coisas perfeitas. Se eu buscar em Deus e pagar o preço justo ou cobrar o preço justo, eu vou estar dentro dos padrões que Deus define para mim andar. Se eu quiser explorar o meu próximo, eu não estou mostrando amor para o meu próximo. E muitas vezes esse dinheiro que eu ganho do meu próximo, que eu cobro a mais, ele traz prejuízo para a minha vida espiritual, para o meu comportamento dentro de Deus. E Deus deixa de dar muito mais bênçãos do que se eu comprar segundo os padrões de Deus. Então, comprando, eu devo ter um pensamento de não me explorar o meu próximo. E vendendo, da mesma maneira, eu não devo explorar o meu próximo. Casando-me, eu devo olhar qual é a vontade de Deus e não só observar aquilo que os meus olhos viu. Porque quando a pessoa vê uma pessoa bonita, e a gente quer se unir a essa pessoa bonita, contando que essa pessoa tenha qualidades especiais. Mas quem conhece a qualidade não somos nós. A gente olha com os olhos. Quem conhece a qualidade é o nosso Deus. Então veja bem como é importante deixar por Deus sempre em nossas vidas, tanto para vender, comprar, como viver. Até a simples compra que você faz durante o mês no mercado, ponha nas mãos de Deus. Ponha nas mãos de Deus a sua vida. Ponha nas mãos de Deus todas as suas escolhas. Porque quando você escolhe certo, escolhe com Deus, você escolhe perfeitamente. Escolhendo com Deus perfeitamente, você tem felicidade naquilo que você realizou. Então a gente tem que observar isso e não ser egoísta, porque muitas vezes a gente se põe dentro de um campo de egoísmo, querendo que a gente seja beneficiado, sempre. Ou vice-versa, às vezes tem pessoas que querem se beneficiar com a nossa falta de conhecimento em algumas coisas, mas isso não é justo. Por exemplo, eu teve uma pessoa que falou para mim que ele fez um grande negócio, que tinha uma pessoa muito necessitada e que ele queria o produto dessa pessoa. E essa pessoa, como estava muito necessitada, era uma velhinha, ela estava muito necessitada e precisava vender um produto seu para viver, para comer. E ela pediu assim metade do preço. Essa pessoa olhou para aquilo, viu a necessidade da pessoa e ofereceu metade daquilo que ela tinha ofertado. E ela, devido à necessidade, acabou vendendo. O que eu vejo nisso? É uma oportunidade de ganhar dinheiro? Pode ser. Mas você fez a vontade de Deus? Deus se agradou com essa atitude? Então são essas atitudes que podem denegrir a nossa imagem, a nossa própria imagem diante de Deus. Por quê? Porque o nosso egoísmo leva a gente a tomar decisões, escolhas que não é da vontade de Deus. E para que a gente tenha união com o nosso Deus, a gente deve ter a escolha procurar fazer a escolha que Deus faz. Por quê? Porque o melhor rei saiu da escolha de Deus. As melhores coisas saem da escolha de Deus. Então a gente tem que observar essas coisas na nossa vida para que a gente tenha a consciência nossa limpa
e agradável a Deus em tudo aquilo que a gente fizer, para que a gente seja feliz. Porque quando você não engana e você não é enganado, você tem muito mais felicidade. Então, o que a gente tem que fazer? Toda a nossa vida tem que consultar a Deus, como Josué consultou a Deus. A gente deve sempre, em todas as escolhas que vamos fazer, põe a Deus, vê se Deus está de acordo. Se não estiver de acordo, faça segundo os padrões de Deus. Por quê? Porque assim você vai não criar problemas e ser uma solução. É observando qual é a verdadeira vontade de Deus. Irmãos, é difícil às vezes a gente aceitar determinadas coisas. Mas quando você aceita e você sente a mão do Senhor sobre a sua vida, não tem coisa que mais alegra o coração de uma pessoa quando você vê a atuação de Deus nas suas vidas, nas pequenas coisas, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos obedecer a Deus, vamos procurar fazer da maneira dele, porque a maneira dele é perfeita. E é por isso que eu bato sempre na mesma tecla, porque essa é muito importante. Põe a sua vida nas mãos de Deus, que em todas as suas escolhas sai para o louvor da glória de Deus. E todas as escolhas que você fizer, você vai ser feliz, porque o seu parceiro de escolha, o seu dono da escolha, é o nosso Deus. Que coisa maravilhosa é ter Deus atuando em nossas vidas, conduzindo os nossos passos, e não deixar que a iniquidade, o pecado, a maldade do homem transpareça, mas transpareça na nossa vida a glória de Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor ilumine a sua vida e ponha isso no coração. Ponha tudo nas mãos de Deus, todas as suas decisões, toda a sua vida nas mãos do Senhor. Ele cuida melhor do que nós. Amém. Deus abençoe.